Olá, queridos, estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Queremos cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor. Nesta oportunidade nós estaremos estudando a lição de número 10, uma importantíssima lição para o nosso crescimento espiritual na presença de Deus. Nesta ocasião nós estudaremos sobre o Espírito Santo, o capacitador. Uma vez que o Espírito Santo é uma das três pessoas que constitui a Trindade Divina e atua continuamente no seio da igreja e por meio da igreja. Então, nesta oportunidade, queremos agradecer a você por sua audiência e pedir que você permaneça aí conosco nesta oportunidade. Nesta ocasião, nós veremos aí na sua tela, como já está exposto agora, o assunto da lição. Nós já falamos, o Espírito Santo, o capacitador, mas você pode contemplar também o texto áureo que está aí em Joel, capítulo de número 2, versículo 28, a parte A, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E a verdade prática está escrita assim: o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Nós temos aqui alguns tópicos nesta oportunidade, mas também temos aqui objetivos, né? Nós temos objetivos que faz parte do plano de aula, faz parte da intenção pedagógica desta lição. E o primeiro é mostrar que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal e atual. O objetivo de número 2 que nós pretendemos alcançar é explicar que o Espírito Santo concede poder para testemunhar de Cristo. E por fim, o terceiro objetivo, o qual queremos atingir no bloco de número 3, é destacar que o Espírito distribui dons espirituais com propósito para a edificação da igreja. Nesta ocasião, para que você compreenda como o programa será desenvolvido, bem como esta lição que nós havemos de estudar, o primeiro tópico, que é a promessa do derramamento do Espírito, está subdividido em 3 tópicos para facilitar a compreensão e, consequentemente, a assimilação do conteúdo bíblico que nós havemos de estudar. O primeiro é uma promessa de abrangência universal, uma promessa com ação sobrenatural e, por fim, o último subtópico, uma promessa para os últimos dias. Muito bem. É sabido por todos que nós estudamos essas lições, inclusive essa lição de número 10, que tem um cunho, uma natureza pneumatológica e paracletológica, por assim dizer, nós estudamos numa perspectiva pentecostal. Portanto, nós somos continuistas, nós acreditamos fielmente na manifestação do batismo do Espírito Santo, na manifestação do Espírito distribuindo dons espirituais à Igreja do Senhor, uma vez que nós cremos que a regeneração é uma ação sobrenatural do Espírito. Já estudamos isso aqui na lição anterior, mas nesta ocasião nós apresentaremos aqui evidências bíblicas de que a bênção do batismo no Espírito Santo é uma bênção distinta da regeneração, que também é uma obra sobrenatural, é uma obra de exclusividade de Deus, portanto divina. Nesta ocasião nós aprenderemos que também a promessa do batismo no Espírito Santo é uma promessa de caráter universal. Portanto, não diz respeito apenas aos irmãos, aos discípulos e
todos os seguidores de Cristo na época dos apóstolos ou da igreja primitiva, mas também conforme a fala do apóstolo Pedro no capítulo de número 2, que esta promessa diz respeito também a nós neste tempo. Por isso nós queremos aqui mais uma vez ratificar a importância de nós estudarmos sobre esta atualidade dos dons espirituais e também da manifestação do batismo no ou com o Espírito Santo. E para comentar esta importante lição, mais uma vez está conosco aqui dois arautos de Deus, dois homens chamados e escolhidos por Deus, pastor Lucileno Cavalcante e também pastor Davi Arruda. Pastor Lucileno Cavalcante, uma importante lição, né? Essa lição que vai nos tratar sobre a capacitação dos salvos para desenvolver aquilo para o qual o Senhor nos designou. Bem, a paz do Senhor, pastor Elias, pastor Davi, a paz do Senhor a todos os irmãos. É realmente uma lição preciosa e que, em resumo, traz para nós essa verdade absoluta de que tudo aquilo que a igreja realiza neste mundo, tudo aquilo que os servas de Deus realizam em prol do reino de Deus aqui neste mundo, tem uma capacidade que vem do alto. E esta capacidade é através da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Muito bem. Pastor Davi Arruda, nós vemos que o assunto da lição hoje tem uma palavra muito importante, evidenciando o Espírito Santo como o capacitador, aquele que distribui dons espirituais, e nós estudaremos aqui. E vimos, portanto, assim, que uma vez que os dons espirituais estão relacionados ao fazer, ao serviço cristão, nós vemos que o Senhor, Ele se importa, sim, para que a igreja viva em santidade, seja esse exemplo e venha testemunhar esta pureza de vida, mas também o Senhor se importa em que nós façamos o serviço, a obra dele, e façamos com essas ferramentas mesmo sobrenaturais, não é isso? Perfeito. Pode ser o pastor Elias, pastor Leno, a todos que estão nos assistindo, é um prazer, uma satisfação poder estar aqui mais uma vez e falar dessa lição tão empolgante para nós pentecostais, continuistas, que nos dá a oportunidade de mostrar biblicamente que a ação sobrenatural de Deus no que se diz respeito aos dons espirituais, elas continuam atuantes no meio da igreja. Não somente isso, mas elas são necessárias para que a obra de Deus seja feita com eficácia. E essa lição nós vamos aprender que os dons eles estão disponíveis, mas a igreja precisa estar preparada espiritualmente para receber esses dons. Muito bem. Pastor Leno, começando aqui com o senhor, nós vemos aqui que o primeiro subtópico é uma promessa de abrangência universal. Quando nós estudamos a doutrina do Espírito Santo, nós vemos que na antiga aliança, no contexto veterotestamentário, o Espírito Santo ele já atuava, mas atuava de forma pontual e, consequentemente, naquela mesma dispensação, Deus usou um profeta, o profeta Joel, para dar sinais de apontamento sobre o que viria, mas não viria agora de forma esporádica, de forma pontual, viria para ficar conosco até a consumação dos séculos, né? Há quem diga que, há escritores que, quando tratam sobre essa manifestação do Espírito no contexto do Velho Testamento comparado ao do Novo Testamento, diz que o Espírito se manifestava gota a gota naquele tempo, mas agora ele viria como cachoeira. Como é que nós podemos entender essa ideia de uma promessa de abrangência universal? Nós entendemos, pastor Elias, com base nas Escrituras, aquilo que o profeta Joel ele profetizou, que inclusive faz parte aqui da nossa leitura bíblica em classe, quando o escritor ele diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso nos dá uma convicção de que
esse tempo de derramamento do Espírito Santo, e essa expressão ela é muito clara, num ato de haver, como o senhor falou, uma cachoeira sendo derramada, uma chuva, né? No Antigo Testamento nós vemos essa promessa, não só através do profeta Joel, mas através de toda a simbologia que traz o Antigo Testamento. Por exemplo, a presença do fogo ali no tabernáculo, a manifestação da glória de Deus no templo. Nós vemos até mesmo a chuva como sendo esse símbolo do Espírito Santo sendo derramado. E aqui o profeta Joel fala de forma bem clara, será derramado sobre toda a carne. Então a abrangência desse derramamento do Espírito Santo, ela realmente é uma abrangência muito maior, é uma atuação muito maior do que era no Antigo Testamento. No entanto, é importante a gente frisar também que esse derramamento ele não é de forma indiscriminada. O próprio profeta Joel, ele diz aqui no versículo 32 do seu livro, Joel no capítulo 2, versículo 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, existe um critério, todo aquele que quiser e receber a Cristo como Salvador, esse vai participar desse derramamento do Espírito Santo. Está apto para receber esse derramamento do Espírito Santo. Muito bem. E aqui nós vemos, de alguma forma, né, pastor Davi Arruda, que há uma quebra de paradigma. Aquele espírito que estava absolutamente restrito a profetas, a ocasiões específicas, agora ele viria sobre toda a carne, e esse sobre toda a carne é justamente o texto que nos aponta para esse caráter de abrangência, e o pastor Leno evidenciou muito bem, mas não de forma indiscriminada. Quando nós vemos o segundo aspecto da manifestação dessa promessa, nós vemos, pastor Davi, que ela se manifestaria também com ação sobrenatural, o que nos dá ainda mais a confirmação de que é algo divino, né? Ele nos cita aqui sobre sonhos, sobre profecias que seriam manifestadas pelas filhas, pelos filhos, teria também visões. Isso são manifestações sobrenaturais que eram, digamos, ocorrências que ficavam restritas a pessoas que exerciam ministérios específicos, né? Era na antiga aliança, mas que agora a promessa parece que vai ser manifestada de uma outra forma para o povo agora do Novo Testamento, nós. Perfeito, pastor Elias. Na Bíblia Sagrada, há vários textos do Velho Testamento em que Deus faz a promessa, né, dessa manifestação do seu Espírito. Mas eu penso que o texto bíblico mais completo, ou até mesmo de mais importância, é a profecia de Joel, e que inclusive até mesmo o apóstolo Pedro faz a citação dele em seu discurso. Primeiro, que ele mostra que essa manifestação do Espírito Santo, ela é visível e ela tem manifestações visíveis e sobrenaturais, como muito bem o senhor citou, havendo sonhos, profecias, visões. Isso mostra a dinâmica do poder de Deus atuando no meio do seu povo. E essas manifestações, elas são interessantes porque mostram que, uma vez que eu recebo o Espírito Santo, eu também sou instrumento de Deus para edificar outras pessoas. Nós não somos apenas um recipiente, mas nos tornamos uma fonte sobrenatural do poder de Deus. É claro que nós precisamos levar uma vida séria diante de Deus. Nós tratamos na lição passada, pastor, que nós não merecemos, né? E de fato não merecemos a salvação, mas nós precisamos viver de uma forma digna, que nos deixa apto para receber este poder de Deus. Porque uma igreja, uma vez que ela está sensível à voz do Espírito Santo, ela também é mais hábil para ser um instrumento nas mãos de Deus. Então, quantos de nós, às vezes, por negligenciar esta verdade, não deixa de ser um instrumento de Deus para a vida de alguém
que está do seu lado. E esse tópico mostra muito bem que esta dinâmica, esta manifestação sobrenatural, ela está atuante, ela é atual para nós, mas nós precisamos estar sensível à voz de Deus para entender. Muito bem, muito bem. Pastor, e diante disso, pastor Davi Arruda, nós vemos que o Espírito Santo, pastor Leno, é uma pessoa. E quando uma pessoa é bem-vinda em algum ambiente, em algum lugar, ele tem uma boa recepção, ele se sente prazeroso ou sente prazer em estar ali, em permanecer ali. Nós vemos que em muitos ambientes, em muitas vidas, o Espírito Santo ele não é bem-vindo, ele não tem aquela recepção à altura do que deveria ser. Nós vemos em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 19, o texto nos diz: não extingais, ou em outra versão, não apagueis o Espírito de Deus. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Há pessoas que não dão lugar, e aquela expressão de dar lugar, que muitas das vezes as pessoas pegam e fazem até chacota e etc. sobre essa expressão, mas é uma expressão verídica e necessária quando se evidencia sobre essa recepção do Espírito de Deus. Pastor Leno, há uma expressão também na promessa proferida pelo profeta Joel, diz assim: naqueles dias, é muito importante que nós compreendamos na perspectiva do Novo Testamento ou neotestamentária. Inclusive Pedro, lá no dia do cumprimento inicial da promessa que fora proferida pelo profeta Joel, Pedro, ele nos dá a entender o que significa esses últimos dias, naqueles dias quando Joel cita. O senhor poderia nos comentar, portanto, esse terceiro subtópico para que nossos irmãos compreendam? Muito bem, pastor Elias, pastor Davi. Aqui esse subtópico que fala dos últimos dias faz essa referência a Joel 2,29. E quando nós vemos aqui no texto de Joel 2,29, ele utiliza a expressão naqueles dias. Essa expressão, ela se refere, muito utilizada ali no Antigo Testamento, se refere exatamente à manifestação do Messias, que iria dar início aos últimos dias para cumprimento de todas as promessas a respeito da manifestação do Messias para a nação de Israel. Então, na literatura do Antigo Testamento, essa expressão ela dá a ideia exatamente do início do fim, ou seja, seria o começo do cumprimento de todas as promessas de Deus para a nação de Israel, e que iria iniciar exatamente com a manifestação do Messias. E foi o que aconteceu. Quando nós vemos o apóstolo Pedro, ele, inspirado aqui pelo Espírito Santo, diante daquela multidão que cercava ali o cenáculo, indagando o que seria aquilo que estava acontecendo. Então Pedro, ousadamente, cheio do Espírito Santo e da sabedoria de Deus, Pedro, ele traz esse texto de Joel, fazendo aqui a sua colocação no seu discurso, iniciando, e ele diz exatamente isso. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Então, essa promessa, ela se inicia ali, e essa descida do Espírito Santo, ela inicia, então, essa dispensação da igreja, que esse período em que Deus reservou para que a humanidade conhecesse o sacrifício de Cristo, conhecesse a salvação em Cristo Jesus. Agora, esse conhecimento, ele é necessário que seja transmitido mediante o poder do Espírito Santo. Daí, porque a necessidade desse derramar do Espírito Santo sobre a igreja. E o Senhor ali, quando, no dia de Pentecostes, ali em Atos capítulo 2, o Senhor, ele inaugura, então, esse povo chamado Igreja do Senhor, através dessa confirmação
do derramamento do Espírito Santo. E é importante dizer que esses últimos dias, eles vão se prolongar, estão se prolongando. Alguém pode até dizer, mas lá no primeiro século, Paulo ele já falava dos últimos dias, né? E outros escritores sagrados já mencionavam os últimos dias que já estavam vivendo. João chega a falar, filhinhos, é já a última hora. Então, será que não se equivocaram? É porque, na verdade, quando a Bíblia ela fala a respeito dos últimos dias, é na perspectiva divina. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus ele não está sujeito ao nosso tempo, mas sim o período em que Deus, ele não só ele reservou para que todos conhecessem a sua salvação, mas um período também que virá em que o Senhor, ele derramará também do seu juízo sobre a terra. Muito bem. Você aprendeu e você foi relembrado aí sobre, portanto, a manifestação desta promessa. Nós vamos falar do cumprimento aqui de algo no próximo bloco, e algo que não aconteceu esporadicamente ou desnorteadamente, não. Aconteceu sob uma promessa que fora proferida por um profeta usado por Deus, e esta promessa nós já vimos aqui, ela teve um caráter de abrangência, ela teve um caráter de manifestação sobrenatural, e também foi uma promessa que trouxe no seu bojo essa expressão nos últimos dias, sobre a qual o próprio Pedro explicou que aí estava acontecendo no seu cumprimento inicial. Mas sobre o batismo no Espírito Santo, sobre esse revestimento de poder, você sabe qual a diferença entre batismo no ou com o Espírito Santo, de batismo pelo Espírito Santo? É o que nós veremos no próximo bloco. Não saia daí, permaneça conosco até o término. Muito bem, queridos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, agora no segundo bloco, portanto, nesta oportunidade, onde nós estudaremos sobre o cumprimento desta promessa. Qual promessa? A promessa que nós falamos aqui inicialmente no primeiro bloco. Aí na sua tela já aparece agora para todos nós o segundo tópico, né, desta revista, ou desta lição de número 10, e o segundo tópico é o cumprimento, poder para testemunhar. Como nos demais, este tópico também está subdividido em 3 subtópicos, sendo que o primeiro é o Espírito Santo veio com poder do alto, o segundo é os sinais da descida do Espírito Santo, e, por fim, a evidência do revestimento de poder. Eu repito, a evidência do revestimento de poder. Muito bem. Quando nós lemos Marcos, capítulo de número 16, no mesmo contexto que o Senhor trata da necessidade de anunciar, de proclamar o Evangelho, ele nos fala em Marcos capítulo 16, a partir do versículo de número 15, manifestando um ide, portanto, trazendo uma ordem, uma fala de caráter imperativo, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. No 17 ele diz assim, e estes sinais. Ele estava dizendo ali que esta obra ela seria realizada e ela seria acompanhada de sinais. Na vida de quem? Na vida daqueles que crerem. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Olha aqui um outro sinal. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará ou não lhes fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Portanto, esta obra aqui
nós vemos que neste mesmo contexto, há a ordem do Senhor de anunciar o Evangelho para a salvação, e esta mesma proclamação haveria inúmeros sinais aqui que nós vemos aqui o quanto é bíblico. E isto se trata do cumprimento da promessa, o cumprimento desta promessa que foi realizada pelo Senhor por meio do profeta Joel. Nesse primeiro subtópico aqui do cumprimento da promessa que nós estamos estudando, nós vemos que o Espírito Santo ele veio com poder do alto. Ele não veio com isso não é coisa humana, é uma ação sobrenatural, divina, portanto. E esse poder do alto é uma das formas como nós nos referimos a esta manifestação sobrenatural do Espírito Santo, que será explicada agora pelo pastor Davi Arruda. Muito bem, pastor Elias. Quando nós olhamos principalmente a escrita do evangelista Lucas acerca do ministério de Jesus, nós percebemos que Lucas ele destaca e dá uma ênfase muito interessante à vida espiritual de Jesus e principalmente o valor que Jesus dava às coisas espirituais, como a oração, por exemplo. E se nós fazermos um comparativo, um paralelo muito simples entre a escrita de Lucas no seu evangelho em Atos, em Lucas ele mostra a ação do Espírito através da vida de Jesus, e em Atos a ação do Espírito Santo através da vida da igreja. O que eu quero dizer é que a vida de Jesus, ela é um exemplo para nós. Por exemplo, quando nós vemos que Jesus ele deu esse valor ao Espírito Santo, tanto que a sua última pregação, ou melhor dizendo, o seu último conselho aos discípulos era exatamente acerca do revestimento de poder. Porque Jesus sabia mais do que ninguém a força ou a força necessária para pregar o Evangelho, ela vem do Espírito Santo de Deus. Nenhum de nós aqui que está na mesa, ou até mesmo os que estão nos ouvindo, tem poder para anular as manifestações espirituais no que se diz respeito aos ataques infernais, se não tiver revestido do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós precisamos, inclusive, o autor da lição, ele fala que este revestimento é vestir-se como uma armadura, ela é uma proteção para o crente, não somente para resistir ao pecado, mas também para dar poder para testemunhar acerca de Cristo com ousadia. Então, se a igreja de Atos dos Apóstolos, ou se a igreja do primeiro século precisou do Espírito Santo para testemunhar, nós também precisamos, porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá essa ousadia para a pregação do Evangelho. Muito bem, portanto você entendeu aí que o que nós entendemos como poder do alto é esse revestimento de poder, a presença desse dínamos, dessa virtude que provém do alto como um instrumento capacitador para a pregação do Evangelho, para a proclamação do plano salvífico de Cristo às nossas vidas. Pastor Leno, nós vemos que essa manifestação sobrenatural que nós designamos à luz da Bíblia, nós vemos pelas Escrituras que é chamado de revestimento de poder, é chamado de, e depois nós vamos até fazer uma observação, por que revestimento de poder e não uma vestimenta, né? No próximo bloco, quando nós formos fazer essa distinção, nós vamos inclusive evidenciar o porquê nós enxergamos pelas Escrituras que é chamado de revestimento pelo próprio Senhor. E nesta ocasião, este revestimento de poder, ou esse poder do alto, ele veio com sinais audíveis e sinais visíveis, né? Tanto língua como um som
se manifestou ali, um som como que de um vento e línguas como que de fogo. E toda essa manifestação simbólica, é claro, que ficou restrita ao cumprimento inicial desta promessa, é carregada de um simbolismo, assim, que aponta para fatores de grande relevância e importância na nossa vida cristã, não é isso? Verdade, pastor Elias. Nós temos aqui em Atos capítulo 2, quando do derramamento do Espírito Santo, o versículo 2 ele diz, e de repente, né, veio do céu um som. E aí, só abrindo aqui um parênteses, mas dentro do assunto também, esse de repente também tem um significado, né? Muito embora ali estivesse se cumprindo o 50º dia após a Páscoa, né? Por isso chamado da festa de Pentecostes, mas os discípulos estavam em oração desde o 40º dia, quando Jesus ascendeu aos céus. Eles se reuniam ali e já era o 10º dia que eles estavam ali em oração. Mas eles não determinaram uma data específica. Essa data ela não foi marcada pelos discípulos. Esse dia do derramamento do Espírito Santo não foi marcado pelos discípulos ou pelos apóstolos ali, mas diz o texto que veio de repente. E veio, como o senhor já enfatizou aqui, pastor Davi também, veio do alto. Então, quem realizou isso, quem marcou essa data é o Senhor. Então, por isso que eu faço aqui essa observação, que a manifestação do Espírito Santo não depende de uma decisão humana, no sentido de que nós é que vamos determinar quando que o Espírito vai operar ou que não vai operar. É aquela ideia, pastor Leno, que o próprio Senhor fala que o vento sopra onde quer, né? A soberania do Espírito. É do Espírito Santo. Então, é Ele e é dentro do propósito divino que essas manifestações acontecem. No entanto, aqui em Atos capítulo 2, acontecem essa manifestação de 2 sinais audíveis e visíveis. Primeiro, aqui no versículo 2, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E a gente pode imaginar os discípulos ali reunidos dentro do cenáculo, provavelmente fechado, e aí aquele som começou a tomar de conta de todo aquele ambiente, aquele som poderoso de um vento soprando. E isso traz a ideia de que era a presença de Deus ali se manifestando. O vento, por mais que era um som que eles estavam ouvindo, eles não podiam ver ali Deus ali se manifestando, mas eles sabiam que ali estava se manifestando, porque aquele som ele dá a ideia da presença do Deus Todo-Poderoso. E o segundo sinal são as línguas repartidas como que de fogo. E o texto ele diz que eles viram essas línguas repartidas como que de fogo e pousaram sobre cada um deles. E isso fala exatamente dessa purificação. O fogo fala da purificação, de que o Espírito se manifesta naqueles que já foram purificados. O Espírito se manifesta naqueles que foram consagrados, santificados. E por essa razão, nós vemos que quando pousou sobre eles essas línguas, diz o texto que vai seguir, dizendo que todos foram cheios do Espírito Santo. Então, muito embora esses sinais eles não tenham se repetido posteriormente dentre as manifestações do Espírito Santo, mas já traz para nós aqui o ensino de que a manifestação de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus, ela é real e ela interage com os nossos sentidos, pois eles ouviram e viram. E essa experiência, ela tem que ser usufruída por todo cristão. Aqueles que ainda não foram batizados no Espírito Santo, essa lição ela fala exatamente isso.
de que essa promessa é para todos. Todos aqueles que quiserem serão batizados no Espírito Santo. E é importante, e aí que eu finalizo, de que essa promessa que o Senhor fez, ela tem um propósito, que é exatamente nos capacitar para fazermos uma grande obra para o Senhor. Muito bem. Nós vemos, pastor Leno, pastor Davi, que esse batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, como nós chamamos, é distinto justamente do batismo pelo Espírito, ou do Espírito, que nós trataremos no próximo bloco, como falei. E é uma necessidade para cada crente. Assim como o pecador que está em evidência no seu pecado ou está em plena vida pecaminosa é um candidato para a regeneração, o salvo, ele é um candidato para ser revestido desse poder. Há quem chame isso, o pastor Antônio Gilberto também dizia que é uma espécie de condecoração cristã que o Senhor tem para os salvos. É como fosse aquela condecoração militar, aquele reconhecimento para exercer uma determinada finalidade ou uma atividade específica no âmbito no qual está inserido. E quando isso acontece, pastor Davi, tem evidências, não é? Tem sinais que comprovam que aquilo ali de fato aconteceu. Não é só alguém dizer que é revestido de poder, alguém dizer que é batizado no Espírito Santo, mas não apresenta as devidas evidências, os devidos sinais. À luz das Escrituras, nós vemos alguns sinais, não é? Sinais que são, digamos que iniciais, ou evidências iniciais, e as evidências que são contínuas. Pela nossa declaração de fé, nós cremos e lemos também aquilo que ela se baseia, que é na própria palavra de Deus. Nós vemos pelo menos 3 referências onde apresenta o falar em outras línguas, ou a manifestação de variedade de línguas nesse aspecto, de forma como uma evidência, 3 referências explícitas, né? Atos 2, nós vemos Atos capítulo de número 10 e também nós vemos em Atos capítulo 19, mas existem também outras que nós entendemos que houve batismo no Espírito Santo e que o falar em outras línguas está de forma implícita, não está explicitamente, mas está de forma implícita, que é Atos capítulo 8 e também Atos capítulo 9. O certo é que, quando o crente é batizado no Espírito Santo, ele não só fala em outras línguas como sinais iniciais, mas também tem os sinais contínuos, né? Aquelas evidências posteriores, não é isso? Muito bem, pastor. Eu penso, pastor, que a falta de conhecimento acerca desse assunto tem feito com que alguns crentes deixem de buscar esse revestimento de poder, porque não entendem a profundidade que é o assunto do batismo com o Espírito Santo. Alguns entendem, ou até mesmo de forma equivocada, pensam que ser batizado com o Espírito Santo é simplesmente você falar meia dúzia de línguas estranhas e ao sair da igreja vai viver a mesma vida, tendo os mesmos propósitos ou até mesmo os mesmos desejos. Na verdade, como já foi muito bem citado aqui, o falar em línguas para nós pentecostais, nós entendemos como apenas uma evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. É o nosso comportamento, a vida que vamos levar após o batismo, as evidências contínuas, né, que vai nos mostrar se aquilo que recebemos de fato e de forma genuína foi um batismo com o Espírito Santo. Na nossa teologia sistemática pentecostal, na página 193, o pastor Antônio Gilberto, ele fala aqui sobre essas manifestações contínuas do batismo com o Espírito Santo. Ele cita 6, mas eu gostaria de citar apenas 3 para nós ganharmos tempo. Primeiro, que ele chama de os resultados do batismo com o Espírito Santo. A edificação espiritual pessoal mediante o cultivo das línguas estranhas, maior dinamismo espiritual, mais disposição e maior coragem na vida cristã
para testemunhar de Cristo e proclamar o Evangelho, para efetuar o trabalho do Senhor. E terceiro, o maior desejo e resolução para orar e para interceder. Então a gente vê que este revestimento, ele traz sobre o crente uma nova mentalidade, uma mudança de desejo, uma mudança de comportamento. Então é por isso que é muito importante, pastor Elias, pastor Leno, a gente ter uma clareza acerca desse assunto, até mesmo para despertar o desejo dos cristãos, dos crentes, até porque já foi falado aqui que o batismo com o Espírito Santo, ela é uma obra para quem já é salvo, exclusiva para o povo de Deus. Então nós precisamos ter a clareza acerca desse assunto, até mesmo porque hoje o falar em línguas, ele é visto como chacota para muitos, né? Porque alguns entenderam que o batismo no Espírito Santo só se resume ao falar em outras línguas. Muito bem, nós só queremos evidenciar e fazer destaque aqui a uma outra diferença entre, no que diz respeito a falar em outras línguas, que o falar em outras línguas é bíblico. Nós vemos aqui em Marcos capítulo 16, nós vimos em Atos capítulo 2, nós vimos em Atos 19, o falar em outras línguas nós vimos também em 1 Coríntios capítulo 12, falar em outras línguas é bíblico. A questão é entender o propósito dessa manifestação de falar em outras línguas, porque ora, esse falar em outras línguas, ele virá como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Outrora, ele se manifestará como um dom. Que dom? Um dom de variedade de línguas. Nós sabemos que o apóstolo Paulo elenca pelo menos 9 dons espirituais ali, que nós chamamos de dons do Espírito. São subdivididos ali de forma didática para nós compreendermos. Os dons de elocução, os dons de poder e os dons de revelação. E o dom de variedade de língua é um dos dons que faz parte ali dos dons de elocução, e nós devemos entender que o dom de variedade de línguas ali, na condição de, ou na perspectiva de, como uma evidência do batismo no Espírito Santo, não necessariamente ele requer interpretação, né, dessas línguas. Porém, a Bíblia nos recomenda e nos orienta que, quando alguém for usado em dom de variedade de línguas, é importante que seja acompanhado por interpretação dessas línguas, a fim de que isto venha edificar não só aquele que fala, mas também venha edificar aquele que ouve, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo. E quando essa variedade de línguas se manifesta para as pessoas, nós podemos ver que ela pode se manifestar acompanhada assim de variedade de interpretação de línguas. Ela pode se equiparar como um dom de profecia, caso seja uma profecia, seja ela de natureza proclamativa ou preditiva, né? Aquela que prevê, prediz algo. Mas também pode ser um louvor a Deus, pode ser um momento de doxologia ali, de engrandecimento da glória de Deus. Portanto, estejamos muito atentos a isso para discernirmos à luz das Escrituras. Nós queremos findar este segundo bloco citando aqui a sinopse do pastor Douglas, e nos diz assim: no Pentecostes, o Espírito Santo desceu com poder, capacitando os crentes para testemunhar com ousadia. No próximo bloco nós veremos sobre a continuidade. Nós vivemos o cessacionismo ou nós vivemos o continuismo? Sobre isso nós trataremos no próximo bloco. Vamos agora para um breve intervalo. Permaneça aí conosco, em nome de Jesus.
Olá, queridos, estamos de volta no terceiro e último bloco do nosso programa Escola Bíblica Dominical e nós queremos de já agradecer sua audiência, sua atenção por estar conosco aí até agora, que a bênção do Senhor venha contemplar toda a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. Nós queremos nesta oportunidade dizer que nós estamos falando da grande cidade de Marabá, e você pode acessar também, nós estamos aí nas redes sociais, tá bom? Compartilhe o link aí com alguém que porventura aprecie ou goste ou tenha zelo ou estima pela EBD e acesse aí o YouTube da TV Cairóis Marabá e Instagram, enfim, e compartilhe com amigos, parentes, irmãos e etc. Nós queremos dizer que neste final de semana nós estamos nas comemorações de 101 anos de existência da nossa querida igreja Assembleia de Deus Missão em Marabá, liderada pelo nosso pastor-presidente, pastor Marcos Melo. E neste final de semana haverá uma grande festa para a qual você já está convidado aí com toda a sua família. Nosso pastor-presidente terá o maior prazer em lhe receber. Nós estaremos ali ouvindo a poderosa, a inerrante, a infalível palavra de Deus. Estará conosco o pastor Ney Maranhão, ministrando a palavra do Senhor, e você será e é o nosso convidado todo especial. Pastor Leno, pastor Davi também, com certeza estarão lá. Pastor Leno, pastor Davi, fazem parte dessa história. Pastor Leno, qual é sua expectativa quanto a este evento, onde nós estaremos evidenciando os 101 anos de existência da nossa igreja? A nossa grande alegria de fazer parte, né, dessa história, de poder testemunhar o quanto Deus ele tem operado através da sua igreja aqui em Marabá, nesses 101 anos de história. São inúmeros, milhares de testemunhos dos quais daquilo que Deus operou desde lá de 5 de março de 1925, quando através lá do nosso querido pioneiro Luiz de França Moreira e a sua esposa, juntamente com alguns irmãos, deram início ao primeiro culto de louvor e adoração aqui na cidade de Marabá. E de lá para cá o Senhor ele tem operado grandes coisas na sua igreja. Pastor Davi Arruda. Pastor, primeiro glorificar a Deus, né, pelo privilégio de participar de uma igreja aqui centenária, 101 anos da Assembleia de Deus em Marabá, e que alegria fazer parte de uma igreja tão séria, tão viva. E quantos homens de Deus e quantas mulheres de Deus Deus não levantou nesses 101 anos, né? Quantas vidas não foram alcançadas, foram salvas para a glória de Deus. E eu sou muito feliz, alegre em estar debaixo do pastoreio do pastor Marcos Melo, a fazer parte do corpo ministerial, do colégio pastoral, apesar de ser tão novo. E eu sou fruto desta igreja e é um prazer. Muito bem. E dizemos que são 101 anos vivendo a manifestação do Espírito Santo de Deus, né, pastor Leno? 101 anos de batismo no Espírito Santo, 101 anos de curas, de milagres, de prodígios, e 101 anos de manifestação dos dons espirituais e proclamação da palavra, e nós cremos que será uma bênção. Inclusive o pastor Leno é neto de um homem que foi um dos pastores presidente desta igreja, não é isso, pastor Leno? Assim, em segundos, fale aí sobre este negócio. É verdade, pastor Elias. Deus nos deu o privilégio de quando nós nascemos, né? Meu avô ele já pastoreava igrejas e quando em 1979 ele veio para Marabá, nós viemos alguns anos depois, eu ainda criança, e praticamente nascemos espiritualmente aqui nós fomos batizados no Espírito Santo, batizados nas águas. Aqui eu me casei, aqui meus filhos nasceram também, aqui eles foram batizados nas águas. Então,
nós temos assim muita alegria. E o pastor Jonatas, ele foi assim um grande referencial durante quase 20 anos à frente da Igreja Marabá, num período em que Marabá estava efervescendo, com Serra Pelada, com vários projetos aí, e tudo foi feito para a glória de Deus. Muito bem. Agora, dando continuidade ao nosso conteúdo aqui propriamente dito, nós veremos neste terceiro e último bloco sobre a continuidade do derramamento do Espírito. Nós vemos que esta promessa, bem como sua manifestação, não ficou restrita, nós já vimos lá atrás, e não ficou restrita à igreja do primeiro século. E no terceiro tópico nós veremos agora sobre a continuidade do derramamento do Espírito, que também se subdivide em 3 subtópicos. O primeiro, a extensão da promessa do Espírito. O segundo, o Espírito opera com diversidade e unidade. E por fim, o Espírito distribui dons com propósito. Amém? Nesse primeiro subtópico, pastor Leno, nós vemos que a extensão da promessa do Espírito, ela chegou até nós, né? Ela não ficou restrita, esse dom do Espírito. Inclusive, numa fala do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2 de Atos, explicando sobre o ocorrido ali, inicialmente falando sobre o dia de Pentecostes, ele deixa muito claro que esta promessa chegaria até nós e, portanto, ela não ficou restrito àquela época, não é assim? Verdade, pastor Elias. No primeiro tópico, a gente mencionou aqui a respeito da abrangência universal dessa promessa. Mas aqui nesse discurso mencionado aí pelo senhor, do apóstolo Pedro, ele respondendo uma pergunta daqueles que estavam ali ao redor do cenáculo, ouvindo e vendo tudo aquilo que estava acontecendo, eles perguntaram para Pedro e para os discípulos: que faremos, varões irmãos? Então Pedro, ele responde dizendo o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E aqui nesse texto, nessa sequência, Pedro coloca muito bem aqui: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Primeiro vem a conversão. E a partir da conversão, Pedro ele completa dizendo: e recebereis o dom do Espírito Santo, e aí fazendo menção ao revestimento de poder. E no versículo seguinte, é um versículo chave para nós pentecostais, continuistas, né? É o versículo 39 do capítulo 2, que fala a respeito da abrangência dessa promessa. E Pedro, ele disse que a promessa era para aqueles que estavam vendo aquele momento. Ele diz assim: a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a geração que se seguira, a todos que estão longe, ou seja, aonde o evangelho alcançasse naqueles dias. Mas também ele encerra dizendo: a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E aí estamos incluídos, e todos aqueles que desejarem também receber esse revestimento de poder. E nós vemos que também essa promessa, ela é subsequente à salvação. Ou seja, não se confunde com a regeneração, como já foi falado aqui. E aqui nós vemos, por exemplo, também o que aconteceu lá na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, onde ali nós vemos como aconteceu na vida de Cornélio e da sua família aquela manifestação do Espírito Santo. E Pedro, ele diz o seguinte, capítulo 10, versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O versículo 46 diz: porque os ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus. Então, a evidência do batismo no Espírito Santo aqui ficou bem claro
como o manifestar do falar em outras línguas. Muito bem, pastor Davi, pastor Leno. No segundo subtópico, nós vemos aqui claramente que o Espírito Santo, ele é soberano, ele é autônomo na distribuição dos dons espirituais. E aqui vem nos falar sobre a evidência inicial e sobre a evidência contínua desse revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo, sobre as quais nós já falamos no bloco anterior. O pastor Davi Arruda trouxe muito claramente sobre evidências contínuas, mas nós queremos dizer que nesta capacitação ou na entrega dos dons espirituais, na distribuição, esse termo voltado para diversidade, porque os dons são diversos, nós didaticamente categorizamos em 3 classes só para melhor compreensão. E nós já falamos aqui dons de poder, quando se faz referência aos dons de curar, dom da fé e dom de operação de maravilha. Nós vimos também os dons de elocução ou alocução, que é o dom de profecia, que é o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Mas nós vimos também os dons de revelação, que é dom de discernimento de espírito, dom da palavra da sabedoria e dom da palavra do conhecimento. E todos esses dons são de altíssima importância para o desempenho do serviço cristão, para desenvolver eficazmente aquilo para o qual o Senhor nos outorgou. E nós devemos buscar esses dons, pedir a Deus, porque quem concede, quem dá é o próprio Espírito Santo. Ele mesmo distribui a cada um como quer e a quem quer. Nós sabemos, portanto, à luz da palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 12, esta atribuição ela é exclusiva do Espírito Santo. Não tem alguém que tenha domínio absoluto sobre o dom que está na vida dele. Inclusive, nós vemos em outros lugares aqui o pastor Douglas falando sobre concessão, que é uma concessão enquanto a pessoa, e não de forma indiscriminada a quem quer e etc. Não. Inclusive nós vemos alguém que queria comprar com dinheiro a Pedro, né, essa capacitação sobrenatural, e nós sabemos que isso é coisa do Espírito de Deus para as nossas vidas. Portanto, essa atribuição da distribuição dos dons espirituais é do Espírito Santo de Deus. Mas, por fim, pastor Davi Arruda, no nosso terceiro subtópico, nós vemos que o Espírito distribui dons com propósito e não propriamente para ostentação espiritual, porque há pessoas que muitas das vezes com um espírito de vaidade ou com intenções movido por motivação absolutamente errada, querem pedir a Deus, buscar dons, mas para outras finalidades e não para um propósito já previamente estabelecido por Deus. Muito bem, pastor Elias. Então, os dons espirituais, como o senhor muito bem disse, ele é dado pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Ele concede à igreja, ao seu povo para ser realizado aquilo que for útil. E é interessante essa questão da ostentação espiritual, porque existem algumas pessoas que, pelo fato de ter recebido algum tipo de dom, ele se acha superior aos demais cristãos. Mas, como muito bem o pastor já até colocou, o dom espiritual ele é concedido a nós, mas ele continua sendo controlado pelo Espírito Santo. Uma certa vez, assistindo a um vídeo, havia um homem que dizia, pastor Leno, ser profeta, ter o dom de revelação. E ele dizia, pode trazer quem vocês quiserem e eu vou revelar a vida dele. Mas não funciona assim. É o Espírito Santo quem concede estas coisas, e ele concede para um propósito específico ligado à edificação do seu povo. Uma vez que os dons são manifestos desta forma, ou pelo menos alguém diz ter o dom, geralmente quem faz isso não são homens de Deus, são charlatões da fé,
Homens de Deus, homens sérios sabem que os dons espirituais são concedidos pelo Espírito, mas também controlados por Ele. É Ele quem faz, é Ele quem revela, é Ele quem manifesta, como muito bem falou o pastor Leno. Essas manifestações espirituais não cabem na agenda do homem. O homem não pode determinar aquilo que o Espírito Santo faz. E quando nós estamos com os dons espirituais genuínos, nós estamos com a cobertura espiritual para que a gente não se torne soberbo, ache que a gente quem faz, que nós é quem temos o controle. Muito bem. Eu achei interessante, pastor Davi Arruda, pastor Lucileno, o pastor Douglas até evidenciou sobre quando nós compreendemos claramente a importância o propósito ou os propósitos para os quais os dons são concedidos, nós ficamos livres de tal forma de dois possíveis perigos ou de problemas nocivos, né? A soberba, que ele falou, quando alguém, porventura, transforma o dom numa vanglória. E aí é um problema terrível, aquele que se bajula, aquele que se eleva ou eleva a si mesmo. O outro problema é a negligência, é quando a pessoa enterra, né, aquilo que o Senhor lhe deu como capacidade para fazer o que deve ser feito. Então, são problemas que devem ser necessariamente evitados. E como é que nós evitamos? Nós evitamos quando nós tratamos com amor, com zelo e com muito temor aquilo que o Senhor nos concede, entendendo que isto é resultado da graça e da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nós já estamos chegando ao término desta lição, mas nós queremos ler aqui rapidamente, pois entendemos que é importante, a sinopse do tópico 3 ou deste terceiro bloco, que nos diz assim: o Espírito distribui dons espirituais com propósito, visando a edificação da igreja e a glorificação de Cristo. Portanto, a distribuição dos dons espirituais, ou a quem distribuir, isto é uma atribuição absolutamente do Espírito de Deus, e ele distribui tanto a quem e como e quando quer. Portanto, peça os dons espirituais ao Senhor, mas há um dom que é muito mais expressivo, que é o caminho do amor, o caminho no qual nós manifestaremos este aspecto da identidade do verdadeiro cristão. Que a graça e a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, e se você não é batizado no Espírito Santo, ore, busque, se humilhe, se arrependa, se renda aos pés do Senhor, que certamente em todos os lugares onde nós vemos que houve batismo no Espírito Santo e todos foram cheios do Espírito Santo ali, há um fator que não faltou ali, que foi a oração. Eu quero findar este programa, a minha fala dizendo ou citando o que está escrito no versículo 31 de Atos capítulo 4, que diz: e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Portanto, você pode sim ser cheio do Espírito, ser batizado no Espírito e anunciar com ousadia o Evangelho de salvação do Senhor. Nós ficamos por aqui e vamos orar nesta oportunidade, pedindo ao pastor Lucileno Cavalcante que ore, por favor. Altíssimo e soberano Deus, mais uma vez te agradecemos por esta lição que temos aprendido, Senhor, mais e mais de Ti. Pai, te apresentando, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo nesta cidade. Ó Deus, sendo gratos a Ti, Senhor, por mais um ano, 101 anos, Senhor, de existência dessa igreja. E te pedindo, Senhor, continua a obra que o Senhor realizou e tem realizado na história dessa igreja, através do Teu Espírito Santo. Batiza no Espírito Santo aqueles que ainda não são. Reveste, Senhor, de poder a cada um, Senhor. E que possamos, Senhor, viver esta lição da escola dominical, não somente, Senhor, no intelecto,
mas possamos desfrutar, ó Deus, da tua glória a cada dia, em nome de Jesus. Amém.